Olá, eu sou o Marco e eu quero tratar a respeito de um tema, e o tema é fruto do Espírito. Mas antes da gente começar a falar a respeito deste tema, eu quero fazer uma oração junto com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, tu que és o sumo sacerdote de nossas almas, eu quero vos pedir que você possa nos dar entendimento a respeito de tudo aquilo que será ensinado, será falado aqui, e que nós possamos produzir em nós a sua vontade dia após dia, e que a sua vontade produzida em nós, Espírito Santo, nos faça cada vez mais nos assemelhar a Jesus Cristo. Pedimos tudo isso pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Irmãos, como eu bem disse, eu sou Marco, eu participo do grupo de oração Jesus e Maria, Caminho, Verdade e Vida, que acontece todos os sábados na comunidade São José Operário. E eu quero tratar aqui a respeito de um tema que é o fruto do Espírito. Para isso, eu convido você a pegar a sua Sagrada Escritura no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Está escrito assim: Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias à do Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas, se vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rinchas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno. Como já vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Palavra do Senhor. Irmãos, Paulo escreve então à comunidade de Gálatas. E Paulo, nesse versículo 5, ele já está encerrando praticamente esta carta, está instruindo então a comunidade que o Espírito ele produz fruto em nós. E esses frutos se opõem à vontade da carne. Se contrapõe aos desejos da carne. Então Paulo começa a ensinar quais são os desejos da carne que tanto a comunidade quanto nós precisamos lutar dia após dia. E ele começa dizendo então que o Espírito ele é capaz de produzir em nossas vidas fruto. E esse fruto ele vai elencar aqui como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. E contra essas coisas não existe lei. Nós precisamos recordar nesse instante, que o Espírito ele é uma pessoa e ele também é Deus. Como Deus ele pode produzir em nós tudo aquilo que já existe em Deus, aquilo que é próprio de Deus, aquilo que Deus é, como por exemplo, amor. E isso se contrapõe aos desejos da carne. E muitas vezes, nesse contrapor aos desejos da carne, nós ficamos muito tempo presos às obras da carne. Olha, eu não posso fornicar,
Eu não posso produzir em mim impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçarias. E Paulo, quando vai falar agora do Espírito, ele está dando um remédio contra todas essas obras da carne. Por isso, irmãos, quando nós pensamos na pessoa do Espírito, invocamos e clamamos a pessoa do Espírito, ela naturalmente começa a produzir em nós, o Espírito começa a produzir em nós a sua vontade. Então, nesse produzir da vontade do Espírito na minha vida, eu começo a colocar a sua vontade em prática e naturalmente eu vou deixando de produzir as obras da carne. Por quê? Porque nós passamos muito tempo lutando o tempo todo contra os nossos pecados. Olha, eu não posso cair em discussões. Eu não posso cair nos ciúmes. Eu fico irado rápido, fácil. 5 minutos eu estouro e fico o tempo todo preocupado com isso. Paulo está nos ensinando que é importante produzir as virtudes do Espírito em nós. Então, o Espírito derramado na comunidade, o Espírito derramado em nós desde Pentecostes. Ele derramou sobre a natureza humana dons que nós conhecemos de dom infusos, que são os dons de santificação que recebemos a partir do nosso batismo, que para a nossa própria santificação. Derramou sobre nós também dons efusos, que são dons de serviço para trabalhar em favor da comunidade, e o Espírito produz em nós virtudes, que é para a gente colocar em prática para uma sociedade mais justa. E para uma sociedade então mais justa, nós precisamos deixar que o Espírito produza em nós esses frutos. Paulo começa a elencar então o amor. A primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 7, vai dizer: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Há uma ordem aqui: amemos uns aos outros. Então, o amor que é falado é um amor de doação, é um amor que se entrega, é um amor que não espera nada em troca. Eu amo por quê? Eu amo porque amo. Eu faço por quê? Faço porque amo. Imagina a seguinte situação: um pai, uma mãe, que tem o seu filho que passa a noite inteira chorando. Eu sou pai de 3 crianças, eu sei do que eu estou falando. E chega pela manhã, os pais exaustos porque não dormiram, de repente a criança simplesmente ela dorme, apaga. E os pais conseguem olhar para esta criança que produziu todo esse cansaço ainda e admirar e continuar amando, independente daquilo que a criança fez com que eles passassem. Eu muitas vezes já fui também em casas de detenção, onde 90%, 85%, 86% das visitas são de mulheres, e boa parte é a mãe que vai lá fazer a visita. E sabendo de tudo que o filho fez, ainda continua amando e ainda continua fazendo coisas por aquele filho, independente da dor que aquele filho possa ter causado para ela, ela continua amando. Este é o amor que somos convidados a deixar que o Espírito produza em nós, para que a gente possa manifestar para uma sociedade mais justa. Também o dom da alegria. E o Salmo, ele
é feliz quando nós podemos ler que os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. A alegria da redenção, a alegria de ter encontrado um Deus que deu a sua vida para nos salvar. E este deveria ser a maior de nossas as alegrias, porque sabemos que há um céu que espera por nós. Então, quando eu compro um celular, me produz uma felicidade momentânea. Quando eu ganho algo me produz uma felicidade momentânea. Quando eu conquisto algo, me produz uma felicidade momentânea. Mas a alegria de saber que eu sou de Deus, que há um céu que espera por mim. Não há nada nesta terra que eu possa ganhar, não há nada nessa terra que possa ser retirado de mim, que me faça com que eu tenha esta convicção, que me faça tirar esta convicção de mim. Irmãos, a alegria que somos chamados a viver é uma alegria independente daquilo que nós temos em mãos. Porque é uma alegria de pessoas que conhecem a Deus e sabem aquilo que Deus Pai fez por amor a nós, toda a doação do Filho e tudo que o Espírito nos leva a ter convicção de que somos dele e para ele. E isto deveria ser o maior motivo de nossas alegrias. Saber que há um céu reservado para nós. O terceiro fruto é a paz. João 14, no versículo 27 vai dizer: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Perceba que aqui também há duas ordens. Não perturbe o seu coração e nem tenham medo. Irmãos, em tempos de dificuldades, e nós precisamos recordar que quando os evangelhos foram escritos, a comunidade estava passando por diversas dificuldades, estava sendo perseguidas. Então o apóstolo João aqui vai recordar aquilo que Jesus havia dito. Não perturbe o seu coração em meio à dificuldade, não perturbe o seu coração em meio às crises, não tenham medo. E por que isso? Porque a nossa esperança está no Senhor. Nós não fomos abandonados à própria sorte, nós não fomos esquecidos. Nós temos um Deus que luta à nossa frente e nós podemos recorrer a Ele. Então aquele que recorre a Deus fica em paz. E para isso eu te dou um exemplo também. Quando eu era pequenininho, morava em um apartamento. E muitas vezes meu pai desceu com a gente para nadar e tinha uma piscina pequena para criança e uma para adulto. E dava uma vontade de ir para a piscina de adulto, mas sabendo que ela era funda, eu não ousava pular lá porque eu sabia que eu ia me afogar. Mas quando meu pai estava lá, de braços estendidos, dizendo: vem filho, pode pular. Vem, eu me enchia de coragem e me lançava na piscina funda, na convicção, na certeza que meu pai iria me segurar e não deixaria cair. Pois aquele que tem paz, aquele que encontrou a paz, é aquele que tem convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E quem tem o controle de todas as coisas, detém todo o poder. Se ele tem todo o poder, eu tenho convicção na vontade dele, eu começo então a viver um outro fruto, que é a paciência. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração.
Paulo vai escrever isso à comunidade de Romanos no capítulo 12. E logo depois do capítulo 12, ele vai falar a respeito do Espírito. Irmãos, alegrar-se nas tribulações e ser paciente é saber que a minha vida não está sobre o meu controle, mas está no controle de Deus. E uma vida que está no controle de Deus é uma vida que o tempo inteiro confia e trabalha junto com Deus. É uma vida que busca a vontade de Deus e coloca ela em prática na sua própria vida. Ser paciente e ter paciência é um fruto necessário nesses tempos. Porque nós estamos acostumados às coisas rápidas, corriqueiras. Nós queremos tudo para ontem. Se eu mando uma mensagem agora, eu quero uma resposta agora. Se eu vou numa entrevista de emprego e a pessoa fala aguarda em casa, eu não tenho paciência de aguardar. Eu quero saber, eu quero o resultado imediatamente. Quando eu espero a resposta de algo, eu quero a resposta imediatamente. Quando oro a Deus, eu quero uma resposta de Deus imediatamente. E a ordem é para ser perseverantes na oração. Perseverar na oração é trabalhar junto com Deus. A oração também é um exercício, irmãos, hoje em dia, de um esforço humano, de estar em oração, de fechar a porta do quarto, de ficar em oração, de escutar, aprender a ouvir a voz de Deus e aprender a ser paciente, porque as coisas não são e não funcionam da maneira que nós gostaríamos que fosse. E aquele que sabe disso e colocou a sua convicção em Deus, sabe que Deus está trabalhando para o bem de todas as coisas. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Vou dar um outro exemplo a respeito disso. Estou desempregado, começo a ficar impaciente. Qual é o esforço humano necessário a ser feito? Sair, procurar emprego, entregar currículo todos os dias, incansavelmente. E na mesma medida, perseverante na oração, sabendo que a porta que vai se abrir vai ser a melhor porta para mim. Muitas vezes aquele emprego que nós queremos muito que aconteça rápido e que ainda não é da vontade de Deus, pode nos tirar da vida da comunidade, pode nos tirar do convívio familiar, pode produzir em nós irritações. Então, saber esperar é saber entender que a vontade de Deus é melhor vontade para nós e para isso é necessário ter paciência. Um outro fruto do Espírito é a amabilidade. Amabilidade. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 24, está escrito: aos servos do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar e pacientes. Irmãos, aquele que deixa o Espírito produzir a sua vontade, este não busca briga de forma alguma e consegue entender o temperamento de cada pessoa. Sim, cada pessoa tem um temperamento e ela age e reage a situações de forma diferente. Mas independente da maneira que a pessoa está agindo ou reagindo às situações, eu continuo a ser paciente ao ensinar. Olha, vamos fazer de novo. Não é por aí. A pessoa novamente cometeu algum erro, pisou no pé, pisou no calo, doeu. A gente respira junto, porque entende que a briga não é o melhor caminho, mas ser amável,
ser dócil é vontade de Deus. Ainda que as pessoas fossem atrás de Jesus, muitas vezes os fariseus iam atrás de Jesus para colocá-lo à prova. Jesus não desrespeitava nenhum deles. Jesus escutava cada um deles. E somos chamados também a ser assim. E para isso, precisamos crescer num outro dom, da bondade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, a bondade produzida em nós, ela sempre alcança o outro. Ela não para em mim mesmo. Eu não sou bom para mim. Eu sou bom para o outro. Ser bondoso é entender o outro e perdoar o outro quantas vezes for necessário. Quando falaram para Cristo, olha, tu és bom, Jesus respondeu, bom é Deus. E por que ele deu esta resposta? Porque nós somos chamados a produzir o caráter de Deus. Nós somos chamados, somos convidados a replicar aquilo que Deus é. E se Deus é bom, eu preciso replicar, e Deus é bom para conosco. Então eu preciso ser bom para com o outro. É uma bondade sempre de doação. Ah, eu sou bom porque eu dou uma cesta básica. Eu sou bom porque eu devolvo o meu dízimo. Não, irmãos, isso não é bondade. Ser bom e produzir bondade é quando o outro ainda não merece e ainda assim eu o faço. É quando não quero fazer, ainda eu o faço. E aqui eu dou exemplos de coisas do cotidiano que acontece muitas vezes na minha casa. Quando minha esposa pede alguma coisa para me fazer, eu não quero fazer, estou cansado ou com preguiça mesmo, não quero. É quando eu saio do meu egoísmo e vou ao encontro dela para realizar aquilo que ela deseja naquele momento. Não é para mim, é para ela. Então, a bondade que somos convidados a produzir é sempre para com o outro. Um outro fruto do Espírito muito necessário nos tempos de hoje é a fidelidade. Queridos, o que é ser fiel? Integramente fiel. A integridade da fidelidade, irmãos, é ser coerente com a proposta de vida que nós assumimos. Ora, eu me decidi então ser batizado na Igreja Católica. E a partir dessa decisão, eu assumo um compromisso com a Igreja, de ser fiel com a sua doutrina. Se a doutrina da Igreja me diz que aborto é um pecado gravíssimo, aborto é um pecado gravíssimo e ponto final, porque eu sou fiel à doutrina da Igreja. Se a doutrina da Igreja me diz que uma vez que eu casei e selei o meu matrimônio no altar, é até a morte, não há um jeitinho. Eu preciso ser fiel à vontade da Igreja que uma vez eu assumi. Se eu constituir uma fidelidade com a minha família, eu preciso ser fiel àquilo que eu assumir como responsabilidade. Se eu assumir a responsabilidade de viver o cristianismo, eu preciso ser coerente com a minha maneira de viver. E eu não posso de maneira nenhuma retroceder e voltar para as obras da carne. Não posso. Por quê? Porque eu me decidi ser fiel. E como eu posso ser fiel, queridos? É simples.
É vivendo uma amizade com o Espírito. É buscando o Espírito. É buscando conhecer esse Espírito. E ele, naturalmente, à medida que eu me aproximo dele, e que eu permito que ele cresça em mim, porque ele já está em mim como um batizado, eu vou permitindo então que ele vá crescendo na minha vida. Naturalmente, eu vou tomando gosto pela palavra, gosto pela doutrina da igreja, gosto pelo magistério da igreja, gosto pelas coisas do céu, e assim naturalmente eu vou me tornando dia após dia mais fiel. Aquele que confia no Senhor, aquele que dá a sua palavra, ele não volta atrás. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Um outro dom, e aqui já o oitavo, chegando para o finalzinho, é a mansidão. Mateus 11, 29 vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. A palavra no grego aqui, manso, vem de mansieto. Mansieto significa aquele que se deixa tocar. Aquele que é manso de coração se deixa aproximar. Aquele que é manso de coração, ele não causa intriga, ele não busca intriga com ninguém. As pessoas desejam estar perto dele, porque ao olhar para ele, ele reflete a vontade de Cristo. Ele reflete a imagem de Cristo. Não uma pessoa que tem um semblante pesado. Não é uma pessoa que tem um semblante que as pessoas têm medo de se aproximar. Não. Mas dia após dia que o Espírito vai trabalhando em nós vamos criando naturalmente esta mansidão. As pessoas se aproximam de nós por admiração e porque vê o reflexo de Cristo. E agora, o nono fruto do Espírito é o domínio próprio. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29, no versículo 11. Irmãos, hoje, com tantos convites a ser beneficiada a nossa carne, somos convidados a ter um domínio próprio. Ou seja, quando eu desejo ter um impulso, fazer algo, o Espírito comunica-se. E eu consigo naquele instante deter o meu impulso. Sabe quando alguém coloca o dedo na ferida e você tem aquele impulso de... E você de repente para, respira. Pois é. Isso precisa acontecer quando nós quando nós nos sentirmos tentados a viver qualquer obra da carne. Quando nos sentimos tentados a viver o ódio, eu preciso ter o domínio próprio. Quando me sinto tentado a cair na fornicação, eu preciso ter o domínio próprio. Eu só consigo o domínio próprio a partir de uma amizade, uma intimidade com o Espírito. E aqui também, para crescer nesse fruto do Espírito, o que nós podemos fazer é a prática do jejum. O jejum nos ajuda a ter um domínio próprio dia após dia. Com jejum, oração e crescendo na amizade do Espírito, nos tornando íntimo com Ele. Assim como Ele é uma pessoa, Ele fala, nos escuta e nos ensina, como vai dizer o Evangelho de São João. Por isso eu quero te convidar nesse instante a clamar pelo Espírito, a convidar o Espírito a realizar os seus frutos em sua vida. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos agora a produzir na minha vida os seus frutos.
e que dia após dia eu possa crescer degraus em santidade e crescer na sua vontade, buscando produzir em mim mesmo os seus frutos para alcançar os meus irmãos, para ser uma pessoa melhor dentro da minha casa, para com a minha família, para a minha comunidade e para toda esta sociedade. Por isso, vem Espírito Santo, vem e me enche agora, porque eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser uma pessoa cada vez mais íntima contigo, no nome de Jesus.